nome da emissora, mas enfim, ele deu uma entrevista ontem para uma emissora internacional e ele falando sobre o Flamengo, confirmando que tem interesse em jogar no Flamengo, confirmando conversas e de fato já tem conversas com o Flamengo. Ele é um jogador que é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, muito bem avaliado por Vitor Pereira, que já pediu a contratação dele. Vitor Pereira deu ok, segundo uma pessoa da diretoria me disse, e agora eles vão tentar avançar nas tratativas. Se ele tiver com resultados ali medianos e o Jorge Jesus estiver no mercado, aí, meu amigo, na janela de julho, depois da temporada ali do técnico português, do ídolo português do Flamengo, eu acho que a batata do Vitor Pereira, se ele não estiver correspondendo dentro de campo, pode ficar ruim. Mas saudades do Dorival, não. Salve, salve, nação. Vambora reagir aqui em mais um vídeo, né? Eu tô trazendo pra vocês dessa vez. É sobre aquela situação do Vitor Pereira, Gerson, Juan Quinteiros. E teve uma informação que o Vini Casagrande soltou aqui, né? Sobre Vitor Pereira e Gerson ao mesmo tempo, né? O que o Vitor Pereira falava com a diretoria do Flamengo antes do Gerson se acertar, né? É uma notícia que eu não sabia como torcedor e muita gente também não sabia. Por isso que o Flamengo não desistiu do Gerson tão, simplesmente assim, né? Então vamos embora reagir aqui. O Vene Casagrande vai falar sobre isso, essa informação que ele acabou apurando aí, mais pra frente do vídeo, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal SBT Rio. E é isso aí, né? Vamos embora pro vídeo. Tamo junto. Ficou muito clara essa situação. Ele escolheu o Flamengo porque vê no elenco rubro-negro mais chances dele ganhar títulos. A verdade é essa. É isso, Flavinho. A gente iniciou a conversa aqui com a Isa e eu vou dar continuidade. Fazendo uma analogia, você que está aí nos assistindo, você é engenheiro, trabalha numa empresa qualquer. Estou dando um exemplo aqui, pegando uma profissão, uma analogia qualquer. Você trabalha numa empresa qualquer, só que tem um problema particular em casa. E aí você pede demissão, ou na verdade você cumpre o seu contrato. Porque o Vitor Pereira, ele cumpriu na íntegra o contrato com o Corinthians, até o último dia. Você cumpre o seu contrato. Aí beleza, decide ficar em casa para cuidar da família. Só que uma empresa que você considera absurda, que sempre teve o sonho de trabalhar, simplesmente te liga para você trabalhar, te oferecendo emprego. E aí você tem uma conversa internamente com sua família, resolve aceitar o projeto e pronto. Foi isso que aconteceu com o Vitor Pereira. Simples assim. Eu acho que a gente não tem que ficar mais dando ideia para isso, essa polêmica envolvendo o Corinthians. Ele não é ex-treinador do Corinthians, ele é treinador do Flamengo. Então, fim de papo, acho que não tem mais polêmica e agora é trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Ele já explicou, na medida do possível, acho que o Flamengo errou em, entre aspas, proibir perguntas relacionadas a isso. A gente pode até debater esse assunto aqui, mas ele explicou. Em uma resposta lá de quase 10 minutos, ele explicou. E, na minha concepção, muito bem explicado. Ele não queria ficar no futebol brasileiro porque ele não esperava uma proposta como essa. Recebeu, conversou internamente com a família, com a esposa, com a sogra e agora vai trabalhar no Rio de Janeiro. Ponto. O TF é uma polêmica atrás da outra, porque na entrevista coletiva, todo mundo, eu até falei ontem com o Vini, o que você perguntaria? Seria sobre essa, ele mudou de opinião, enfim, essa troca de Corinthians para o Flamengo. A Flá TV, né, que é a TV do clube, a primeira a perguntar na coletiva, abordou esse tema, só que depois os jornalistas foram proibidos de tirar outras dúvidas, enfim, de se aprofundarem mais nessa polêmica. Como é que você vê essa atitude da assessoria do Flamengo? Depois a colega quis fazer uma pergunta, um esclarecimento maior e não pôde, TF. Boa tarde, meu amigo. É um erro, né, Flavinho? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. É um erro, né? Acho que você não pode deixar o jornalista fazer qualquer tipo de pergunta. Tem que fazer a pergunta. Se for repetitiva, ele fala, já respondi isso. Acaba. Mas você impedir que um jornalista pergunte algo, isso pra mim é um erro. Apesar dele ter falado, como o Vene falou, quase 10 minutos sobre um tema, etc, etc. Mas eu quero tocar num ponto, numa feridinha, em relação a essa vinda do Vitor Pereira para o Flamengo. Se ele tivesse largado o Flamengo e ido para o Corinthians, será que nós estaríamos vendo esse estardalhaço que está acontecendo na mídia de São Paulo? Isso vem acontecendo na mídia lá de São Paulo. Galera de São Paulo que tá falando, largou o Corinthians, foi pro Flamengo, traíra, não sei o quê. E se fosse o contrário, como aconteceu várias vezes, quando o futebol carioca estava enfraquecido, como você não tinha poder de trazer bons nomes para cá, você não via isso acontecendo nos programas de lá, a repercussão ser tão grande como lá.
Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se Vitor Pereira tomasse 3 pancadas no ano de 2023 no Corinthians e ele fosse demitido, será que nós teríamos também aquela... o Corinthians demitiu o técnico, que o ano passado foi bem, ou não? A gente tem que olhar os 2 pontos de vista. Eu acho que o Flamengo não errou em não renovar o contrato com o Dorival. Se o técnico não te agrada, não renova o contrato. Tem o direito. Tem o direito. E o Vitor Pereira estava sem contrato. Ele não pediu demissão do Corinthians, ele estava sem contrato. E aceitou uma proposta de trabalho, como bem falou o Venê. Melhor para ele. É uma situação que é a mesma coisa. Luiz Castro, técnico do Botafogo hoje. Será que o Real Madrid, se fizesse uma proposta para ele e ele aceitasse e ele saísse do Botafogo, ele seria um ingrato? Ou, se o Botafogo ele chegasse numa linha de várias derrotas consecutivas e o Botafogo demitisse ele, será que o Botafogo seria o errado? Não, futebol é isso. Futebol acontece isso desde que o Charles Miller trouxe a pelota aqui pro Brasil. Tem que parar com esse detalhe, tem que parar com esse... É um mimimi chato, acabou a novela. Vitor Pereira é técnico do Flamengo, agora tem que mostrar dentro das 4 linhas que ele consegue fazer o trabalho. Mas fora isso é chororô da imprensa paulista. E Flavinho, o nome do Vitor Pereira chegou ao Flamengo de uma forma curiosa. Quem negociou essa vinda do Vitor Pereira ao Flamengo foi Bruno Macedo, mesmo empresário do Jorge Jesus, que estava negociando com o Flamengo a ida do lateral esquerdo Ramon para o Braga. Aí, no meio da conversa, o Macedo vira para o Marcos Braz e pergunta: como que está a situação de técnico? Que tal vocês contratarem o Vitor Pereira? Aí o Marcos Braz virou para ele e falou assim: você está falando sério? Aí tudo começou, foi aí. Quando eles estavam negociando a renovação com o Dorival, estava tudo bem encaminhado. Aí o Flamengo segurou a onda com o Dorival Júnior, enquanto conversava com o Vitor Pereira. Foi assim. Assim que aconteceu. Não foi durante o Campeonato Brasileiro, quando o Vitor Pereira ainda tinha contrato com o Corinthians, nada disso. Acabou o ano direitinho, cumpriu o contrato dele no Corinthians, o profissional tem direito de trabalhar onde ele quiser. A gente viu durante anos o Flamengo com dificuldades de pagamento, uma outra administração, e as pessoas recusavam o Flamengo, um momento que o Corinthians estava melhor. Nesse momento, o Flamengo é o clube mais rico do futebol brasileiro e é o clube onde os profissionais querem trabalhar, claro. Vem no Flamengo uma chance muito maior de conquistar títulos do que no Corinthians. Tem pergunta no Twitter, tem pergunta boa aí pra gente, Big Boss, coloca na tela. Olha, não achei traição do Vitor Pereira com o DJ Luiz Vascaíno, é a opinião do Vascaíno aí. Ele não achou traição do Vitor Pereira, essa troca. Achei traição do Flamengo com Dorival Júnior. Isso eu concordo. Isso aí eu concordo. A forma como o Flamengo fez com o Dorival Júnior, acho que não foi uma maneira correta. Isso aí eu já falei isso aqui várias vezes no programa. Isso aí eu concordo, tá? Concordo com o internauta em relação ao tratamento do Flamengo com o Dorival Júnior. Não foi uma maneira correta, mas fez. Agora, entre Flamengo, Vitor Pereira e Corinthians, tudo normal. Vitor Pereira e Corinthians, na minha opinião, tudo normal também. Agora, Flamengo, Dorival Júnior, não foi da maneira correta. E o próprio Dorival, quando participou lá no Plim Plim como comentarista, deixou isso muito claro. Falou que não gostou da postura do Flamengo, que estava tudo bem encaminhado para a renovação de contrato, mas a gente sabe que o Flamengo age dessa maneira. Não custa nada lembrar, o Paulo Souza comandou o Flamengo em uma partida, comandou o treinamento no Flamengo, sabendo que seria demitido. Então o Flamengo faz dessa maneira. O Abel Braga pediu para sair do Flamengo depois que descobriu que o Flamengo estava conversando com o Jorge Jesus. Então o Flamengo age dessa maneira. Muita gente considera errado, muita gente considera antiético, isso aí é um outro debate. Agora, entre Flamengo, Vitor Pereira e Corinthians, segue o jogo, tudo normal. Não é só o Flamengo, outros clubes também muitas vezes não agem da forma mais correta, mais ética. Flavinho. A gente vai falar de reforço do Flamengo, mas antes, vamos à nossa enquete. Vou colocar aí a enquete aqui. Como você acha que será o desempenho do Vitor Pereira no Flamengo? Vai virar ídolo, é o que tá levando. Não, 25,5% não dura Saudades 6 meses. Ô, TF, a opção que você fica aí, a galera ligar, os secadores de plantão, apostando, vai depender se o Jorge Jesus estará empregado ou não. A insatisfação. Se o Jorge Jesus estiver empregado ali na segunda janela, ele dura um pouco mais de 6 meses. Se ele tiver com resultados ali medianos e o Jorge Jesus estiver no mercado, aí, meu amigo, na janela de julho, depois da temporada ali do técnico português, do ídolo português,
do Flamengo, eu acho que a batata do Vitor Pereira, se ele não estiver correspondendo dentro de campo, pode ficar ruim. Mas saudades do Dorival, não. Acho que poderia ser saudades do Jorge Jesus. E a sua opção aí, Vini, influencia muito o resultado no Mundial? Se bem que também se perder pro Real Madrid não é nenhum desastre. Eu né? acho que aí depende, Mundial. Se você não chegar à final, você perder na semifinal, aí sim influencia. E não é fácil, não. Não é fácil. Agora, você chegando à final e perder pro Real Madrid, Só não pode tomar eu não vou tratar piaba. com normalidade, porque o Flamengo... O Palmeiras perdeu, não chegou à final. Exatamente, agora. E a gente tem vários exemplos. Agora O não é Inter. tão fácil assim chegar à final. O Inter. Atlético Mineiro. Ué, o último brasileiro campeão no Mundial. 2012. Então, assim, tem tempo. São 10, 11 anos, enfim. Eu acho que tudo depende do desempenho do Flamengo na Supercopa do Brasil também. Mas dentre essas opções aí, para ser mais sucinto, vai bem só. Dentre essas opções. Mas eu acho que ele vai bem. Na verdade, eu acho que ele vai muito bem no Flamengo. Eu estou confiante no trabalho do Vitor Pereira. É um cara que entende de futebol, que entende de tática. Já mostrou isso no Corinthians. Tem um elenco absurdo à disposição dele, tem estrutura. Eu acho que tem tudo. É só ele não inventar igual o Paulo Souza inventou. Faz o feijão com arroz. O Dorival Júnior mostrou isso. Se você fizer o feijãozinho com arroz, você dá Não certo. complica, não inventa moda, não complica. Ó, tô ouvindo o barulhinho do drone aqui, hein? Drone do Venê chegando. Novidades, informações, reforço pro Flamengo, Venê. Vamos lá, ontem o Quinteiro, que é um meia que estava no River Plate, que na verdade ele pertencia a um clube chinês. Colombiano. Exatamente, colombiano. Ele deu uma entrevista ontem, eu confesso que eu esqueci o nome da emissora, mas enfim, ele deu uma entrevista ontem para uma emissora internacional e ele falando sobre o Flamengo, confirmando que tem interesse em jogar no Flamengo, confirmando conversas e de fato já tem conversas com o Flamengo. Ele é um jogador que é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, muito bem avaliado por Vitor Pereira, que já pediu a contratação dele. Vitor Pereira deu ok, segundo uma pessoa da diretoria me disse, e agora eles vão tentar avançar nas tratativas. Não é fácil, mas também não é muito difícil. Tá? O que pega aí para trazer? Por quê? Tem outros clubes interessados, tem clube da MLS interessado, aí depende muito do que o Quinteiro deseja de projeto de carreira para ele. Ele tem 29 anos hoje. O que ajuda muito o Flamengo é o seguinte, ele está livre no mercado. Então basta você negociar salários e luvas. Mas hoje quem não quer jogar no Flamengo, né? É aquilo, não tem jeito. Você tendo o aval do treinador do Flamengo, que no caso é o Vitor Pereira, que gosta do Quinteiro, e o Flamengo que vai disputar títulos aí durante 2023, por que não, né? Mas vamos ver, é aguardar, não tem como cravar que ele será jogador do Flamengo ainda. O TF, assim como o Vitor Pereira quer jogar no Flamengo, qualquer um que vive aqui o futebol sul-americano, o Flamengo chegou em 3 finais de Libertadores nos últimos 4 anos. O cara quer ganhar uma Libertadores. Qual é o time mais indicado? O Flamengo chega como favorito, não tem como negar. Sim, mas aí entra num detalhe que, com a chegada do Gerson, e o Gerson podendo fazer esse papel de jogador mais à frente, como ele fazia no Olympique de Marseille, eu não vejo tanta necessidade do Quinteiro. Eu não vejo que ele seja um jogador que possa ser útil ao Flamengo. Vai ficar ali como uma opção, sendo que você tem o Gerson ou o Everton Ribeiro para fazer esse papel de um meia mais armador, né? De um meia que chegue mais dentro da área. E você tendo as opções que o Flamengo tem como volantes, eu não acho que a contratação do colombiano seria algo assim para fazer a diferença, até mesmo, não sei os valores, Vênia, os valores são... Não, eu não tenho valores ainda, enfim... Salário deve ser bem robusto, teria né? que negociar salário e luvas. Aí... São características diferentes do Gerson, ele é mais avançado. Sobre o Gerson, ontem, eu gosto de assistir entrevista coletiva porque você consegue ver algo ali entre linhas. E o Bruno Spindel, ontem, que é diretor executivo, revelou algo curioso dos bastidores. Que o Vitor Pereira, todo dia, pela manhã, mandava mensagem para ele o seguinte: bom dia, como vai a negociação com o Gerson? Por que eu estou querendo destacar isso? Porque isso mostra que o Vitor Pereira já enxerga o Gerson como titular absoluto. Se alguém tinha dúvida disso, esquece. O Vitor Pereira e o Bruno Spindel já mostraram que o Gerson será titular. Resta saber agora, na formação no meio de campo, quais serão os outros atletas. Acho muito difícil ele tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Sobre isso que o TF disse, do Gerson jogar mais avançado, é algo que a diretoria tem um desejo antigo, de ter um reserva imediato para Arrascaeta e Everton Ribeiro. A diretoria não enxerga o Gerson como esse substituto. Entendi. Enxerga o Gerson como volante. Agora, tem que buscar um jogador para ser o substituto do Arrascaeta. Isso aí ficou comprovado nas últimas temporadas, Flavinho. Toda vez que o Arrascaeta não estava em campo, o que acontecia? O time caía de rendimento. É nessa que o Quinteiro pode acabar sendo contratado, seria essa peça importante para substituir o uruguaio. A gente vai falar do Vasco. Então é isso aí, né?
eu também não sabia sobre essa informação, sobre Juan Quinteiros, né? Então é isso aí. Desculpa aí, galera, se meu áudio sair com eco aí. Desculpa aí, peço desculpa aí. Outra coisa é que o Vitor Pereira, ele já tentou contratar o Quinteiros na época do Porto e para alguns clubes que o Vitor Pereira foi. Então, o Vitor Pereira já deu o ok, né, como vender, para contratar o Quinteiros. E, querendo ou não, é um desejo do próprio técnico português que já tentou levar ali para alguns clubes, né? Principalmente o Porto, quando ele treinava o Porto em Portugal, né? Vamos dizer assim. Essa informação sobre o Gerson, que ele mandava mensagem todo dia perguntando sobre o Gerson, não sabia, é uma coisa interessante. Isso já deu para provar que o Gerson praticamente já é titular desse time. Já é titular desse time, sem contestação, meu filho. Alguém vai rodar. Aí quem será, a gente não sabe, né? Isso vai depender muito dessa pré-temporada aí e o estilo de jogo do Vitor Pereira, né? Como que ele vai armar o time para poder jogar, né? Então aquilo. O que ele estava falando sobre o Vitor Pereira, a mídia paulista, te falar uma coisa. A mídia paulista já passou do limite em relação ao Vitor Pereira, entendeu? Já virou um mimimi do caramba. Sinceramente, já, na minha visão, já passou do limite, entendeu? Tem um certo limite, passou disso, já virou um mimimi, entendeu? Esquece, Vitor Pereira já foi, já aconteceu, ele é o quê? Entendeu? Vida que segue agora, meu filho. Vida que segue. Óbvio que não foi uma coisa legal que ele fez, mas vai fazer o quê? Tem como voltar no tempo? Tem como, vida que segue, é isso aí, entendeu? E eles vão falar muito de Vitor Pereira durante o ano inteiro, olha o que eu tô te falando. Tamo junto aí, galera. Valeu, nação! Deixa o like.